Mas antes de a gente começar a mediar o papo, eu queria que você falasse um pouco de vocês, antes, né, a gente começa a apresentar. Pode começar com a Marcia. Eu sou Márcia, eu sou Paulo, e eu fiz parte da travessia, mas quando a travessia já estava quase no final, né? Teve uma longa trajetória e eu participei um pouco do final. E foi fantástico, né? Participar da travessia. Foi fantástico conhecer o Portugal. Porque foi participando da travessia que eu descobri que eu gosto de teatro, eu descobri que eu sou artista. Ele me deu essa oportunidade. E eu descobri também que eu sou negra, participando da travessia, conhecendo o Portugal. Ele me mostrou que eu era negra, sabe? E ele me ensinou a me valorizar como mulher negra. Isso foi muito importante para mim. Pedro Paulo foi muito importante na minha vida. A travessia foi muito importante. Mas, como eu disse, né, eu já cheguei no travessia assim, quase no final. Agora, a Adria e a Tica é do início do travessia, né, Adria? É, meu nome é Maria da Apresentação, mas eu sou conhecida como Tica, mais simples, né? Na verdade, o Travessia, ele não nasceu como um grupo de teatro, ele nasceu como um grupo de estudo de consciência negra. E essa era a intenção inicial de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas era a Adria, Pedro Paulo, Dionísio, a Maria das Graças, que já faleceu, e eu, né, estava começando, ser inserida nesse meio de se sentir e pertencer a uma comunidade negra. E a gente tinha muita preocupação com a juventude que estava surgindo na década de 76, 77. Porque a Maria das Graças, ela trabalhava, estudou em Botucatu, mas ela começou a trabalhar na Universidade de São Paulo, na USP, nessa época. E lá, assim, o contato que ela estava tendo, a efervescência com a comunidade negra de São Paulo, ela começou a trazer pra gente que já estava acontecendo lá, que era o prenúncio do MNU. Porque já tinha esse grupo lá em São Paulo. E aqui a Adria, principalmente, e alguns companheiros dela da época, já tinha essa preocupação de formar consciência na nossa comunidade. Porque na maioria das pessoas que eram compostas da sociedade negra eram empregadas domésticas, eram ferroviários, ou pedreiros, ou até não tinha profissão nenhuma. Era a sociedade comum, o único que se sobressaía na questão de educação e de estudo. E essa preocupação com a juventude, como é que essa juventude vai se movimentar dentro dessa sociedade. Então a gente montou esse grupo. Só que assim, foram muitas batalhas, inclusive dentro desse grupo a gente percorria muito os bailinhos, que existiam os bailinhos da época, a gente chamava de brincadeiras dançantes, que eram feitas a gente não tinha os bailes tradicionais, mas não tinha para a juventude negra locais para eles se divertirem. Então eles faziam brincadeiras dançantes nas suas casas mesmo. E tinha a academia de capoeira, não sei se você já ouviu falar, do mestre Miguel, que era capoeira cativeiro. E a nossa grande preocupação quando a gente ia lá, principalmente eu e Pedro Paulo, eu era do universo dos mais jovens, a gente participava um pouquinho dos ensaios de capoeira, era que reverberava na juventude lá. E aí a gente começou a levar essa preocupação nossa de conscientização do Clube José do Patrocínio, que tinha os bailes, as 10 mais, né, da capoeira.
Só que a gente percebeu que a linguagem que a gente usava não estava atingindo a nossa juventude. Chica, só para situar vocês, o Grupo José Patrocínio, na verdade, era na UGT hoje, que é a União Geral dos Trabalhadores, que hoje a gente conhece como Centro Era um Cultural, clube né? negro. Era um clube negro lá. Então, só para gente situar, o que está acontecendo é aqui na região central, né? Sim. Aqui não, né? Lá na região. Então aí essa preocupação fez com que a gente um dia sentasse, eu e o Pedro Paulo conversando, como é que a gente ia atingir essa juventude? Aí eu falei pra ele, olha, eu como jovem, na época mais jovem de todos eles, né? Eu acho que a linguagem que mais atinge a gente é a linguagem de teatro, eu acho. Eu tenho essa impressão, que é uma coisa que eu gosto. Eu acho que se a gente levar esse objetivo para eles. Aí foi onde o Pedro Paulo falou, opa, vamos pensar então. Então onde a gente começa, praticamente eu e o Pedro Paulo, a gente começa a mudar essa linguagem, fazer mais ou menos a linguagem que vocês fizeram aqui no palco. Que era trazer a nossa realidade para o palco e convidando a juventude para participar, porque não começou o grupo só eu e o Pedro Paulo, nós começamos com a ideia. Mas a gente fez um convite e eu lembro que na época a gente conseguiu captar uns 20 jovens. Bastante gente. Bastante. E a gente fez muita bagunça, né? Inclusive nesse teatro também. A gente conseguiu entrar para dentro desse teatro, que era, acho que para eles, principalmente para a juventude. E a gente está falando de juventude de periferia, gente. E a periferia de Ribeirão Preto o universo era o Jardim Paulista, perto da Cava do Bosque, era os Campos Elíseos um pouquinho mais para trás, e o centro tinha uns cultivos. Inclusive o Pedro Paulo morava nesse miolo do centro. E o centro da cidade, principalmente na José Bonifácio, naquela outra, Saldanha Marinho, existia muito cortiço. Não sei se vocês sabem o que é cortiço. Na Baixada. Na Baixada. Eram casas, né? E o dono dividia em cômodos. Era conhecido como miolho de porco. Nossa. No terreno se construía 10 casinhas e moravam só dentro. Então era conhecido como miolho de porco. Dividiam casas, dividiam as casinhas e moravam. Uma família num cômodo, outra família no outro. Dividia-se o mesmo banheiro. Lá no entorno da UGT tinha muitos banheiros. Então essa turminha, e tinha o Alto de Ipiranga lá em cima, onde morava a nossa população. Então é com essa turminha que a gente começou a trabalhar. Lógico, uns foram saindo, outros foram entrando, como a Márcia falou. Eu mesmo fiquei uns 15 anos fazendo travessia direto, até eu ir embora para São Paulo. E aí eu desligo do travessia e passaram assim várias turmas, não eu só tô falando. Era como se fosse também uma escola. Além de um grupo de teatro, Permaneceu do começo ao fim foi muito bom. O Pedro Paulo sempre comentava que várias pessoas que haviam passado tinham mudado suas realidades. Porque o travessia fez com que as pessoas tivessem uma visão bem ampla de tudo. E aí então começou a sentir a importância de serem politizados. Sentiram a importância de estudar, de melhorar um pouquinho, sabe? Né, as oportunidades. Exatamente, ele costumava dizer assim: eu gosto das pessoas em que eu chego e falo, olha, esse caminho vai ser melhor para você. Eu já não curto muito aquelas pessoas que preferem ir por um outro lado que não vai virar. Então tinha algumas pessoas que vinham e agradeciam a ele, tipo assim, poxa Pedro, segui o caminho que você disse. Então ele mudou bastante, o Grupo Travessia mudou bastante a realidade. Porque essa ideia que vocês trouxeram, essa preocupação que vocês tiveram, se ele falava muito sobre isso, de abrir mesmo a cabeça das pessoas, liderar as mulheres, Principalmente as mulheres. sabe? Eu sei que
muitas mulheres, porque na nossa época lá atrás, a gente está falando de 77, 78, 79, 80. Principalmente a mulher negra, as jovens, eles não tinham muitas oportunidades de empregos e acho que também eles não conseguiam enxergar dentro de alguma escola, principalmente em universidades. E elas, é como hoje está na favela, eles partiam muito do subemprego ou do submundo. Então essa nossa preocupação é essa, de olhar e ver que a nossa juventude, ela não conseguia enxergar onde é que ela podia se situar dentro da sociedade. E uma das coisas que eu fazia muito com travessia é que a gente gostava muito de fazer intervenções, né? Às vezes a gente chegava num baile, e a gente entrava... Invadia o baile. Não entrava, invadia. A gente parava o baile e a gente fazia as nossas intervenções. A gente vinha para a Praça 15 e fazia as nossas intervenções. O nosso problema não era só fazer em cima do palco. A gente achava que a gente poderia transformar a sociedade. Era bem utópico, mas a gente batalhava em cima dessa nossa visão. E acho que era como chegar aqui, invadir, vamos falar nossa linguagem. A gente falava essencialmente de cultura negra, racismo, conscientização. Só para vocês terem uma noção, elas vão falando e a gente vai mergulhando nessa história. O Travessia existe quase durante 28 anos. Então a gente está falando de 1977 a 2005. E a gente, quando eu fiz o meu mestrado, os três viram comigo, dando seus depoimentos para o mestrado. E aí eu cheguei para todos e fiz assim: quando vocês acham que termina a Travessia? Quando vocês acham que termina? E todas foram unânimes dizer: termina quando o Pedro Paulo falece, ele morre, que é 2005. Então o Pedro Paulo, mesmo depois desse momento que a Márcia fala, né, que ela sai, o Travessia realmente perde em si como corpo, mas ele leva o nome do Travessia, né? Então tem durante esses 28 anos foram várias fases. Fases que eles tinham 30 integrantes, fases que eles tinham 8, fases que vinham mais gente. E no final, 2 integrantes. E no final... Em 2004, ele tá meio que sozinho, ele fala: e aí, Chico? Vamos voltar, nós dois? Mas logo depois ele fala: a gente começa a conversar, fazer toda uma conversação com cachaça, não sei se vocês conhecem, Paulinho, não, Pepe, vocês têm que voltar, vamos voltar. Aí ele fala assim. E aí, assim, só pra gente ir numa ordem dessa história, então a gente tem aqui duas fundadoras do grupo, né, que é a dona Adria e a Tica, que eu lembro mais ou menos, a Tica fica até mais ou menos 82, 83, né, Tica? Quando você vai embora para estudar, não é isso? E depois eu volto. Mais na década de 90, né? Já. E aí a Márcia chega nesse momento que a Tica tá indo, né, Márcia? Mais ou menos 84, não é isso? Foi bem chato. A dona Adria, ela participa da fundação, né, dona Adria? Sempre acompanha, mas a senhora nunca teve no palco, né? Não, ficava por trás dos bastidores. Ficava a iluminação, a dedução, na questão do vestuário, né? Eu acho que é muito importante isso também, dar os palpites, né? Porque às vezes não organizava. Mas deixa eu fazer uma colocação. Eu sou professora de história, né? E adoro contar histórias, adoro contar fatos, né? E quando a Tica faz a colocação, chamo Adria Maria. Quando a Tica faz essa colocação, é importante que ela começa a situar o que era Ribeirão Preto na época. Né? Ribeirão Preto terminava no cemitério da Saudade. Depois do cemitério era uma favela, certo? Ali morava o nosso povo. O Ipiranga terminava na linha do trem, lá em cima. Não era Ipiranga, era Barracão, né? Onde começa a Coca-Cola ali. Depois disso era o Canavial, e no meio do Canavial era uma favela também. Então, e a Vila Virgínia nem preto ia morar, porque lá só morava preto pobre. E até os pretos que estudavam falavam assim: ali só mora vagabundo, ali só mora bandido, né? Então, Ribeirão Preto ele era bem dividido do que era a elite e do que era o pobre. A elite morava na área
mais para cima, vou colocar para cima da General Osório, até a 9 de julho. 9 de julho era como se fosse assim, a elite da elite de Ribeirão Preto. Era ali que tinha os casarões, né? Hoje todo nosso patrimônio está destruído. Era ali que tinha os casarões, era ali que moravam as nossas empregadas, as nossas meninas filhas. Por que eu falo moravam? Como não existia ônibus para essas regiões favelas, não existia ônibus, não tem hoje, né? Acho que nem tinha ônibus, né? Ribeirão Preto não tinha ônibus, né? Tinha, mas Era mais bicicleta, o pessoal era mais de bicicleta, os meninos de bicicleta. E eu falo assim, eu vou fazer 80 anos, viu, gente? Sou novinha não, vou fazer 80 anos. Eu tô lembrando uma época assim, bem distante de vocês, aonde as nossas meninas, o que sobrava para elas em Ribeirão Preto? Ser empregada doméstica. Por que ser empregada doméstica? Não tinha escola em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto se resumia nas 3 escolas centrais, que é o primeira Júnior, né? Aí depois, essas 3 escolas centrais, deu para Barreto, Antônio Mota, depois tinha ali os Campos Elíseos, que eles chamavam de 4º grupo, e a escola do lado da Praça da Vila Tibério. Era essa a educação de Ribeirão Preto. E a prefeitura estava começando com a sua educação. Eu fui professora da prefeitura, me aposentei na prefeitura, e a prefeitura não tinha escolas formais igual tinha no estado. Ela tinha o quê? Escolinhas chamadas escola isolada. Por exemplo, um exemplo bem simples. Aí, de repente, a minha filha, a filha daquele fazendeiro, a filha do pessoal, se formou professora, porque a professora era a elite das elites. E a única escola que formava professora de Ribeirão Preto era Antônio Mota, que era na 9 de julho, e hoje é delegacia de ensino. E o Antônio Mota desceu para Prudente de Moraes. E quando uma menina se formava, o pai lá na periferia construía um salãozinho e colocava a filha, chegava para o prefeito e falava assim, olha, minha filha se formou professora, né? Não tem emprego para ela na prefeitura, não se ganhava bem, mas tinha um status de professor. Ela ficava lá, dava a aulinha dela, certo? Era sempre para os pretinhos, né? Porque era para a periferia. E é um momento assim que a gente se situa em Ribeirão Preto, aonde a Chica, né? O Pedro Paulo, a gente conhece o Pedro Paulo, né? Conheci muito na casa da mãe do Pedro Paulo, Dona Antônia, que ela adorava conversar, né? O Pedro Paulo foi um menino que ele foi criado no educandário. Educandário naquela época não é o que a gente era outra, era um abrigo de crianças. Lá dentro tem uma escola chamada Família de Mágica do Estado. Então essas crianças ficavam lá a semana inteira. Ali eles dormiam, ali eles faziam, se alimentavam, tinha escola do Estado lá dentro para eles, né? E não era aberto para a população, era como se fosse um orfanato. A mãe tinha que trabalhar, não tinha como cuidar do filho, levava para o educandário, ficava a semana inteira. No sábado de manhã, ela ia buscar o filho, ficava com ele até domingo à tarde e retornava para o educandário. E assim foi criado o Pedro Paulo, foram criadas outras benfeitas de Ribeirão Preto, né? Mas de lá, todas saíram com uma preocupação de o que eu vou fazer da vida. Pedro Paulo tem essa preocupação. Ele era pintor de Paris, né? E quando a gente se encontra, né? E a Tica vai para São Paulo, a minha irmã já estava em São Paulo. A minha irmã foi uma das primeiras meninas pretas a fazer faculdade. Uma faculdade pública, né? Tanto que no dia que elas foram, a gente fez um baile na sua casa, uma orquestra, um conjunto, né? Porque era uma coisa diferente, inédita, né? E meu pai teve sempre aquela preocupação. Meu pai é uma pessoa de fazenda, da Quireia, perto da Araraquara. Meu pai teve que fugir da fazenda para continuar para estudar, porque só tinha a escola da fazenda no 4º ano. E qual era a preocupação do meu avô na época, né? Meu pai contava essa história. Era justamente o quê? Quanto mais filhos você tivesse na fazenda, mais dinheiro você ganhava, porque os filhos todos trabalhavam na fazenda. E meu avô era meeiro. Meeiro é aquela pessoa que após a falsa libertação, né? E aqueles que permaneceram nas fazendas, o fazendeiro dividia a terra, entregava para aquela família. Então ele era o meeiro. Por que meeiro? Porque quando ele ia plantar o que? Algodão. Meu avô plantava milho.
Na produção, metade da produção era do fazendeiro, metade era da família. Então, quanto mais filho você tivesse, você mais plantava, você mais tinha dinheiro, né? E assim foi assim que meu pai nasceu, né? Foi criado assim. Meu pai disse, a gente vai pro exército. E é no exército que meu pai começa a conhecer um outro. E falou, o que sobrava para preto naquela época? Ou era ir pro exército, ou era ir para a marinha. Não tinha saída. O que estava fazendo? Você ferroviário. Ou ser ferroviário, né? Que as ferrovias, ela nasce com a mão de obra de negra, né? Aí meu pai, ele vai pro exército e ele falou assim, o que ele vai fazer? Ser soldado a vida inteira? Ele não queria. Aí falaram para ele, né? Quanto mais você estudar aqui dentro, mais você vai subir na vida. Você vai ter outras patentes, você vai chegar a ser tenente, chegar um dia a ser major. E meu pai chegou até major, né? E a Tica, quando ela vai para São Paulo, a minha irmã já estava lá, a Tica vai para São Paulo morar com minha irmã, e lá a Tica conhece um grupo de estudo chamado SECAM, Centro de Estudo de Cultura e Arte Negra, em São Paulo. Que existe até hoje. Então o SECAM foi importante não só para a minha vida, para a vida da Vocês Tica. alguém já ouviu falar do Pucci? O Pucci é o escritor do Quilombo hoje. E era um dos Caderno pertencentes dele. ao SECAM. Né? E é no SECAM, né? A minha irmã falava assim, se vocês vierem para São Paulo, vai conhecer gente fantástica do SECAM. E é no SECAM que a gente conhece o Pucci, conhece o Almirto Cardoso, que é um jornalista que era do estado de São Paulo, conhece o Oswaldo O Faustino, pessoal da Frente Negra. conhece o pessoal da Frente Negra Brasileira, né? Conhece também a Avenida do Nascimento, passava por ali, a Teresa Santos, a Sueli Carneiro. Esse Teresa pessoal Santos foi uma grande... era a elite negra de São Paulo. Foi bastante. Foi a partir desses movimentos negros, né, em São Paulo que isso também se espalha por José Patrocínio, né? Isso se espalha por todo o interior. Então o próprio José Patrocínio vem desse movimento, que é uma rede de entidades negras que se cria dentro de No todo o Brasil. estado de São Paulo. É, Muito forte, tanto que existe até hoje. E aí a gente tem, eu pelo menos concluí que o travessia ele não surge do nada, né? Ele surge dentro desse contexto, que é um contexto de luta e vários outros grupos de teatro vão surgir nesses outros clubes pelo interior. E isso era uma rede que fortalecia o travessia, né? Porque vocês tinham os contatos. Todos os estados de São Paulo até o Criança do Mineiro. Por quê? Porque eles tinham um corredor cultural. Então, eles iam apresentar lá, eles vinham, eles trocavam informações, eles se ajudavam, né? E criavam muita coisa junto, promoviam festivais, enfim, o gente. SECAM tinha um festival Peconezu, né? Tem até hoje. Que existe Festival até hoje Comunitário também. Negro do Zumbi. A gente chega até lá. Quando a gente conhece o SECAM, aí eu ficava assim, né? Nossa, nós estamos perto de fulano, nós estamos perto de Cicrano, não acredito que nós estamos aqui, pra gente era assim um mundo maravilhoso, né? Tá todo mundo pestana, né? Tá todo mundo junto e tal. Estou falando de um período da ditadura militar. É um período que estava tudo fechado. Grêmios estudantis, sindicatos, né? Clubes, tudo fechado. A única coisa que restava era dançar. Dançar era permitido, certo? Porque dançar, ninguém fala nada, ninguém fala em política, né? E não é desse jeito. Como se fecha o teatro negro, né? O teatro experimental do negro, ele é fechado, já na época, né, da ditadura militar, né? O teatro experimental do negro, ele nasce aqui em Franca, viu? Tanto que o Carlos Assunção faz parte disso também. E o teatro negro fechado, né? Os teatros também, grupos do Grêmio estudantil, o sindicato, tudo fechado. Porque não se podia se manifestar politicamente. E Ribeirão Preto era um local, não só Ribeirão Preto no Brasil, que a juventude ela não podia se reunir na Praça 15. E lembrando que a Praça 15 era uma praça totalmente racista. Por que racista? Tudo que tinha um fute. Como não tinha barzinho, o barzinho, né? Era poucos barzinhos em Ribeirão Preto, era mais assim no centro, Campos Elíseos, né? Aí a gente fazia um fute na praça. E era nessa praça que as empregadas domésticas desciam para passear. Era onde
divertimento. Mas era dividido. Mas era dividido. Os O negros branco de um ficavam de um lado, o lado. preto do outro. Os brancos, puxa aquele passeio que faz, vai e volta, vai. Os homens ficam todos de pé, parados, As mulheres e as mulheres transitavam. iam, voltavam. Era ali que era o namoro, ali, sabe, que era as pegadas, era tudo nesse E pedacinho. as empregadas desciam e Duque de ficavam embaixo Caxias, do era braço. somente para os brancos. Aliás, General Osório, só para os brancos, Duque de Caxias era só para negros. E aí daqueles que atravessassem o caminho do outro. Tinha guerra. Eu não podia atravessar. E, assim, e isso fazia assim, com que a gente, né, ia em São Paulo, puxa vida, pô, tá todo mundo. E é onde o Travessia resolve fazer provocações. Quando eu estava ali, a gente ia para as praças. O Pedro Paulo falou, não, nós vamos ocupar a Praça Ocupar 15. espaço. Não sei se vocês já ouviram falar da roda de poema. Você O nunca viu sarau aquela do música, Odilon, roda já ouviu falar do poema sarau aí, preto, roda sarau do poema. Odilon? Já ouviram A essa Maria música? Helena Roda trouxe esse poema. contexto de volta, porque quem começou com a roda de poema foi o FUT lá em São Paulo. Aí o Pedro Paulo começou a ir para São Paulo também, que a gente fazia o convite, vamos vir aqui para São Paulo conhecer. Aí ele falou, não, vamos pôr essa roda de poema em Ribeirão. Vamos. E aí a gente começou a fazer as provocações, começamos a invadir a Praça 15, aonde a gente não poderia invadir. Mas a gente jogava a roda de poemas lá. Hoje a molecada faz muito sarau, né? O slam. A gente fazia a nossa roda de poema e o Cachaça foi um dos grandes incentivadores. Ele levava a turma dele. Naquela época tinha o de teatro Agnus Dei. Eles começaram também a batalha com a gente. Vamos fazer um O Cachaça era um menino revoltado. Ele estudava, mas ele era revoltado. O Cachaça, ele morava do lado da prefeitura, né, a antiga prefeitura. Aí tinha um prédio de apartamento, ele morava ali. O que ele fazia? Pegava. E o gabinete do prefeito ficava ali para o assim, do lado. Ele pegava gelo e jogava dentro do gabinete do prefeito. Era brincadeira para ele, mas era uma forma dele se revoltar também com a questão, não era nem questão cultural, com a situação, né, que ele via na frente dele. E assim, e a gente ir para São Paulo é fundamental, sabe? Porque a gente passou a conhecer um outro mundo, conhecer uma outra linguagem, conhecer pessoas diferentes, né? Tanto que quando o Pedro Paulo conhece esse momento, não, vamos levar para Ribeirão Preto, vamos fazer isso em Ribeirão Preto, né? Aí a gente conversa com as rodas de poema, aí a gente resolve, a gente viu que aí a capoeira estava chegando em Ribeirão Preto, com o mestre Miguel da Bahia, e faz mais ou menos, ela já estava, né? Tinha o mestre Pato, né? O mestre Pato estava na Cava do Bosque, o mestre Miguel chega, ele fortalece a capoeira em Ribeirão Preto, criando o cativeiro. Ocupa a Praça 15 também. Ocupa a Praça 15, mas antes ele estava no centro acadêmico da medicina, que estava um pouco ali perto da Nova Sul, depois ele desce para a Praça 15 com a capoeira, né? E isso provocou também algumas revoltas em Ribeirão Preto, e depois o prefeito entrar na justiça para tirar a capoeira. Aí o doutor Luiz Carlos Bento, que era o primeiro advogado negro de Ribeirão Preto, que ele faleceu faz uns 2 anos. Foi um grande parceiro do Foi um grande parceiro do Travessia, que ele também era do Travessia. Ele era estudante, ele era do Travessia. Aí ele entra na justiça e a capoeira está até hoje na Praça 15 através de decisão judicial. Já quiseram tirar a capoeira da Praça 15, mas não vão tirar. Nada. Eu sei que é muito histórico, porque a gente não tem tempo de já se pegue. Então deixa eu só colocar o restante, certo? Tá. Então assim, eu estou contando assim um momento de ditadura militar, um momento que foi através da cultura que tanto a juventude branca como a juventude negra encontraram para discutir a política. Interior de Minas, Rio de Janeiro, no Anhembi, a gente viajou, fez muito som. Tem um documento que o Pedro Paulo que a gente fez, né? Tá
assinado, de datilografado, que ele tinha a máquina dele, né, de fazer um documento de registro de apresentações. Em 1984, eles chegaram a realizar 36 apresentações no ano. Se vocês pensarem em alguém que nunca teve um dinheiro para fazer nada, A que gente vive fazia na raça, apresentação até na igreja, gente. Na igreja, na pracinha, em Pedrinhas, a gente já fez apresentação em bar. Não E aí- tinha lugar pra mim. E aí a gente, para pensar assim, enfim, de tipo de história, depois vocês podem lembrar coisas, muitas coisas surgindo aí na internet, tem o Milícia Abandonada, da Tica, da meu trabalho também disponibilizado, quem quiser ler. Mas eu queria que a Márcia, tanto a Tica começou com 13 anos, né, Tica, mais ou menos, a Márcia também chega uma menina, né, no 19, e eu queria que você falasse um pouco de como que era você chegar com 19 anos nesse grupo, que falava sobre virtude, falar como você era e de como o Transgressia te transformou. Acho que essa história é maravilhosa. Assim. Olha, eu fiz balé clássico. Depois que eu me formei em balé clássico, eu fiquei muito perdida. Porque trabalho como bailarina é impossível. E aí eu conheci o Pedro Paulo. Nossa! E aí eu conheci o Pedro Paulo. Eu me formei em balé clássico e já pensei assim, nossa, acho que eu nunca mais eu vou dançar. Aí eu conheci o Pedro Paulo e ele falou assim, você não gostaria de fazer teatro? Não, vamos ver um ensaio para você ver como que é. Eu fui e aí ele falou assim, você não gostaria de dançar? Eu falei, dançar. Dançar. Aí então, eu comecei meio que pesquisar, porque no grupo teve a Janete. A Janete era maravilhosa. Mas o que eu tinha visto da Janete era uma foto. Eu nunca vi a Janete dançar. Não tinha um vídeo, não tinha nada. A Janete faleceu com 25 anos num acidente de bicicleta. Ela era a pessoa responsável pelo trabalho de corpo do grupo, né? Dança, preparação física do grupo. E a Márcia meio que entra nesse foi lugar. muito complicado, porque tipo assim, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, e eu não sabia nada de dançar, então comecei a pesquisar, e teve um grupo em Campinas que me ajudou muito, Liberdade Contra a Dança, hoje é extinto, né? E aí então comecei a pesquisar, o que eu fiz? Tem aquele lance da gente ir no candomblé, dança de santo, mas eu não quis misturar essas coisas. O que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção de que a dança afro é muita expressão corporal. Se no balé clássico a gente faz isso, no música a gente faz isso, você está entendendo? Umas coisas meio quebradas, é muita expressão corporal. Então eu comecei a criar as coreografias que eu fazia, esquecendo esse lance de dança de santo. Nós temos que ter muito respeito, não é simplesmente ir lá que a dança de santo e começar a dançar, não, né? Nós temos que pedir licença, nós temos que ter respeito com a nossa ancestralidade, com o grupo. Então eu comecei a montar a coreografia, nós começamos a dar oficinas, aí nós viajávamos muito, de dança e teatro, montávamos espetáculo. Nessa ocasião, era muito eu e Pedro Paulo, viajando, dando oficinas de teatro, dança e no final, espetáculo. E as coreografias foram criadas dessa forma. Às vezes eu dava uma oficina de dançar e aproveitava a expressão corporal de cada pessoa. A montagem da coreografia era coletiva, sabe? As pessoas nunca tinham dançado, mas elas tinham expressão corporal e eu explorava isso para montar as coreografias. Então, nesse palco aqui, aconteceu muita coisa. Foi assim, foi muito rico para mim, gente, foi muito rico mesmo. Só que chegou um momento que o Grupo Travesseiro ficou tão conhecido até em Rio de Janeiro,
Secretaria de Estado de Cultura do Estado passou a procurar o grupo da Travessia, porque tinha poucas expressões negras, né, em termos de palco. Procurar e financiar, não dava dinheiro para você sobreviver, mas mandava ônibus para ir para o Rio de Janeiro, para ir para Uberaba, Ituiutaba, Igarapava, né? Aí ia para Campinas, São Paulo, participava dos festivais, né? Tanto que nós temos outro festival comunitário, o festival é o FECONESU, Festival Negro, que a gente faz desde 1978. O primeiro festival foi em Araraquara, o segundo festival foi em Ribeirão Preto, em 79, né? Organizado pelo Travessia. Organizado pelo Travessia. Quem teve aqui em Ribeirão Preto foi o Zónio Bungu, o maior bailarino negro do mundo. Na época ele estava começando, né? Ele queria a expressão dos corpos, né? Quando ele vai embora do Brasil. E ele teve nesse FECONESU, porque o pessoal, quando a gente fala em arte, tá? Quando a gente fala em arte, isso aqui acontecendo hoje, se fosse você não estava lutado. A arte negra lota mais de 1000 pessoas. Lota. E não chegou nesse ponto ainda, entende? Não chegou ainda. Mas vai chegar um dia, né, eu acho. Estamos no caminho, gente. Estamos no caminho. Eu acho legal. Posso só Finalizando, finalizar? Daqui é um jornal, a Travessia também tem jornal. Aí eu tenho o primeiro nome, viu, ó? Eu tenho o primeiro nome. Aqui é um jornal de 91, onde o Silas ele faz uma entrevista com o Pedro Paulo. E aí eu quis trazer só assim, tem várias coisas aqui, mas uma coisa que ele fala aqui. O palco que eu uso é sagrado, é como um ritual. Existem as contradições, mas é o gozo. É como o nascer de uma criança. Mas o palco é tudo. É todo lugar. E eles É produziram esse jornal, jornal durante muito tempo. A Márcia, tudo, enfim. Ele tá um pouco sujo. O primeiro número da fotografado. Exatamente. Esses documentos eles estão hoje lá no arquivo histórico. Pode ser consultado por qualquer pessoa que chega lá e pede para consultar. Então, se tiverem vontade de conhecer um pouco mais da história, as fotos estão lá. Tem a Alguns são Márcia, comigo. tem a Tica. Não, a Tica tem um grande acervo, me ajudou muito no meu trabalho. Boa parte dos documentos que eu tenho, ela me cedeu e boa parte está lá no arquivo. Nossa, A Márcia também me cedeu uma coisa preciosa, que é uma foto dela com o Pedro Paulo e o Adi, que é muito bonita, enfim, que tá lá no trabalho, que é simbólica também de arte. mas a gente pretende disponibilizar esses documentos, viu? A gente montou um coletivo, eu, Ada, Marcelo, Gerson e outras famílias e outras pessoas. Então nós estamos dando um edital para fazer um pouco da cultura, da história do José do Patrocínio. Nós estamos encaminhando um outro edital para fazer a história do O Travessia. objetivo do E é onde a disponibilização desses documentos a gente vai. O objetivo desse grupo que nós montamos é a gente começar a contar as histórias negras de Ribeirão Preto. A gente pega os capítulos da história negra é contada por Franco, mas não tem a profundidade porque ela Contada por valoriza. nós. Não tem os Eu acho, detalhes, né? inclusive, dona Adriantica, assim, eu escutando vocês falando, né? Me toca muito, se relaciona muito com coisas que eu já ouvi bastante na minha vida, da minha mãe, das minhas tias, que viveram parte dessa época aí, no Clube Zé Patrocínio, enfim. Só que é uma história que a gente escuta pela nossa oralidade. Exato. É a história que, ainda bem que a nossa negritude tem isso, né? Da nossa oralidade, da gente ir passando essas histórias pra frente, pra história não morrer. Mas infelizmente a história não conta, né? Que o livro não conta. Precisa ser Que o contado. próprio mundo artístico de Ribeirão Preto Que a gente não que tem, devia estar não devia só... estar em todos os, não só nos grupos, mas em todas as instituições de ensino e questões que ensinam teatro, porque o movimento que vocês fizeram é muito importante pra gente que estava chegando para estudar teatro. A gente precisava saber que vocês estavam aqui. A gente precisava saber que vocês existiam para nos dar mais força, E sabe? para além do Isso, teatro, eu acho que nas escolas, assim, eu fico... Tudo que vocês falaram é a história de Ribeirão Preto, que é uma história que foi construída por irmãos negras, né? E é uma história que, muita coisa que vocês falaram, eu já escutei dos meus pais, muita coisa eu escutei agora, muita coisa eu não sabia.
Então a gente vai descobrindo, a gente da nova geração, né? A gente vai descobrindo aos poucos, né? Vai pegando uma história aqui e ali, mas é algo E a que gente vai morrendo sabe. e vai acabando, né? Quando a gente fala da história, na hora que eu cheguei aqui no teatro, quando a menina do teatro lá fora, eu falei, nosso teatro está reformando, ela falou, ainda bem, né? Eu falei, eu faço parte dessa história. Esse teatro não foi construído de graça, foi construído pelo movimento estudantil. O Jair Zé encampou, o Teatro de Arena tem o nome dele, encampou, né, essa questão. Por quê? Eu já fazia o curso normal, que é o magistério no Antônio Mota, e lá tinha uma professora chamada a Florenete Guimarães. E ela era apaixonada por teatro e literatura. Cada sala de aula do Antônio Mota, nessa época, tinha que montar um grupo de teatro, que a gente participava. Ela montou um festival municipal em Ribeirão Preto, junto com a teatro com o Antônio Palocci, que é o pai do Palocci, que foi prefeito. Era secretário. Ele era secretário de Cultura aqui na época, né? Montou um festival municipal, daqui saía os campeões, ia para o festival regional, do regional para o estadual, né? E era assim, era dezenas de grupos de teatro em Ribeirão Preto, era maravilhoso. Dona Adria, a gente só precisa terminar mesmo para poder estar expulsando a gente. Mas olha, eu quero dizer que dia 26 da USP, a universidade está lá com a gente, fazendo um debate também. Lá a gente vai ter mais tempo, esse debate vai ser mais esmiuçada. Onde encontra? Tá? Tem uma ligação? Sim, porque senão a gente tem contato pra ele, pode divulgar lá. Maravilha. E aí, quem tiver interesse, infelizmente não tem Dia aqui 26 hoje, à né? noite, Dia dia? 26 à noite. A gente tá lá do Jaquemanto, provavelmente, mas vou, a gente vai fazer. A gente faz mapinha de como chegar lá, tranquilamente. Lá a gente vai ter mais tempo. Mas, Washington, nós é que agradecemos de você ter aberto essa, A gente que agradece A vocês. gente esse fica canal pra gente reverberar o que a gente viveu, né, Adria e Márcia? A gente não pode guardar só pra nós. a Infelizmente, gente eles vai fazem fazer aqui pra gente pra continuar. passar tudo. Obrigado. Tanto que hoje, na hora que a Tica falou pra minha Adria, eu falei, vai ser desperdício que ela não vai conseguir falar tudo que tem que falar. Gente, eu quando começo a falar, as pessoas têm que ter a oportunidade de ouvir essas Sim. histórias. Bom, quando a colega ela coloca, né, que a gente tem que conhecer a história, lembrando que a UGT, ela é, só para terminar, Jorge, Sim. a UGT, Não é nem a ela foi o gente. primeiro sindicato de trabalhadores de Ribeirão Preto. Para a ditadura foi fechada, porque não podia funcionar sindicatos no Brasil. O que os militares fizeram? Entregaram a direção da UGT para um grupo de pretos e negros. Por quê? Porque negros só sabe dançar, só gosta de dançar, né? Tanto vai fazer mal nenhum politicamente na cidade, né? Então, mas só que eles tinham uma visão diferente. Né? Eles não eram ligados à parte comunista, porque era a parte comunista que era perseguido, tinham uma visão diferente. Chegou um momento que eles não tinham mais condições de tocar a UGT. Aí fizeram composição juntos com o Zé do Patrocínio, um clube que estava começando, e o grupo